Olá pessoal, estamos começando mais um LibertaCast, podcast da Chapa 4, como muita gente já conhece. Estamos hoje aqui com o Dr. Rubens, oncologista do nosso grupo, doutora Juliana, pediatra, e a gente vai fazer uma conversa informal aqui sobre alguns temas que são relevantes dentro das propostas que a gente formula nessa nossa tentativa da eleição para o conselho do nosso CREMEP. Então, começar com o Dr. Rubens, que gosta muito da parte da educação, né? E nós temos, nas nossas 40 propostas, temos aproximadamente 10 a 12 itens sobre educação. E o Dr. Rubens vai dar uma palavrinha para a gente aí do que ele acha importante aí colocar para os colegas ficarem atentos ao que a gente está propondo. Pois é, boa noite aos colegas que estão aqui presentes e os colegas que estão distantes. Talvez esse seja o foco mais importante, que essa mensagem tenha a oportunidade de chegar até eles, no sentido de que eles possam avaliar de fato as nossas propostas enquanto conselho, enquanto CREMEP. Na verdade, a educação é o instrumento mais importante na evolução do ser humano. Logo, o CREMEP ele foi absolutamente feliz em colocar 12, 13, em torno de 13 propostas na sua... A Chapa 4, né? A 4. Na Chapa Colocamos... 4. Chapa 4. Isso. 13 propostas que giram em torno de educação. E, particularmente na área de saúde, o instrumento mais eficiente na melhora do padrão de assistência à nossa sociedade, ao nosso paciente, é um paciente bem informado. O paciente que não tem a devida informação, ele fica sem orientação, ele fica sem acreditar naquilo que está ocorrendo. Então, o diálogo médico-paciente passa por informação, passa por educação. Então, nada mais oportuno do que a gente, nesse momento, ter a oportunidade de dissecar melhor as questões relacionadas à educação. Logo, a Chapa 4 tem o compromisso absoluto de abordar a questão da educação, particularmente na comunidade mais interiorana. É lá nos rincões distantes do nosso estado onde estão os problemas de educação relacionada à saúde, não só oncológica, cardiológica, renal, pulmonar, enfim, toda uma gama de dermatológica, enfim, é uma gama de situações. Exatamente por isso que a Chapa 4 tem essa preocupação sem dúvida nenhuma, de cuidar dos temas de educação, até por conta dessa proliferação das faculdades, né? Muita faculdade de medicina sem muito critério. A gente tem observado que uma quantidade enorme de profissionais entrando no mercado sem uma formação adequada. Né? Isso é que nos preocupa. Então, o CREMEP ter o seu protagonismo em cima disso também. Eu acho que isso aí realmente é um problema de profunda relevância, mas já é um problema que, no nosso alcance enquanto CREMEP, a gente não pode ter uma direção, uma abordagem mais diretiva e propositiva. Na verdade, a educação, ela pertence ao Ministério da Educação. Agora, o CREMEP, enquanto uma instituição democrática, logo republicana, no seu regime, no seu artigo 2º, ele tem essa prerrogativa. Perfeito. De primar por uma medicina de natureza ética. O que é uma medicina ética? O que é uma profissão ética? É uma profissão que prima por um padrão de qualidade de assistência, no caso da medicina, aos nossos pacientes. Então, eu acho que a nossa chapa, ela tem esse protagonismo de colocar a educação como propostas, não é uma só, são propostas de importância para a sociedade e principalmente para o nosso paciente. Porque no final das contas a preocupação da gente é o produto final. E o produto final é o paciente. Né? Não adianta a gente ter essa conversa, toda essa preocupação. No final é o bem-estar e a resolutividade do paciente. Andando um pouco mais em relação a isso, de uma maneira geral, as pessoas morrem por falta de orientação educativa. Isso. Por exemplo, na oncologia, que é a nossa área, na cardiologia também, na pneumologia, as pessoas têm fibrose pulmonar crônica, elas morrem por descuidos básicos, quer dizer, por falta de educação. Na oncologia, sim. Vou dar um exemplo claro. As pessoas, às vezes, morrem na oncologia por falta de
de ter o cuidado básico que poderia ser evitado um câncer de pênis com água e sabão. Quer dizer, o maior risco do câncer de pênis é o quê? É a higiene. Então, eu já tive oportunidade na minha vida de assistir pacientes que tiveram o primeiro atendimento depois que o pênis caiu. Então, isso aí básica, seria né? evitado com medida educacional. Isso de uma maneira geral. Por exemplo, obesidade. Obesidade hoje é a segunda causa mais de risco para câncer. Quer dizer, a obesidade a gente vai combater com o quê? Cardiovascular, com educação, né? Acho que Juliano podia dar a sua contribuição, né, sua participação, como pediatra, a importância da educação, né, na evolução da criança, no acompanhamento. Sim, não é isso, Juliano? Com certeza. Na pediatria a gente vê muito, porque a gente pega a criança desde o comecinho, né? Pega como criança, já não chega como chega para a maioria das especialidades, que já é um adulto. A gente pega na melhor oportunidade que a gente tem, que é quando a vida vai começar. Então, a partir dali, você chegar e já orientar as pequenas coisas que podem melhorar ao longo do tempo, como a questão da obesidade, que é desde criança. Uma criança, a mãe pode questionar que não tem condição de comprar um alimento, mas compra salsichinha, Então, se a gente conseguisse educar já daí, né, ia prevenir outro tipo de complicação já para a idade adulta. Exatamente a importância de a gente trabalhar essa questão da educação junto básica, né? aos profissionais da medicina, né? Todos, como a gente tem proposta de oferecer cursos, como um curso de língua, um curso de inglês básico, um inglês profissional, técnico para o nosso médico, né? Eu gostaria de pegar a sua linha de raciocínio e colocar uma coisa que eu acho absolutamente importante. É que na infância, na pediatria, a partir dos 7 anos, aliás, 5 anos de idade até os 12, essa é a faixa etária em que se pode introduzir na mente da pessoa, da criança, conceitos que podem firmar, ser sedimentados na mente dele. Por exemplo, não fumar, não beber, uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, não é? Prevenção com a saúde dentária. Então, essa faixa etária na pediatria, onde a oncologia ela é profundamente carente. Então, eu diria que uma das propostas que poderiam ser, a gente não vai fazer, não tem poder, enquanto CREMEP, introduzir isso, mas a gente pode provocar a situação, colocar o conteúdo oncológico na infância, porque se o aluno, se a criança, ela retém esse conhecimento, ela vai levar para o resto da vida. E outra coisa, a criança no seio familiar é o agente mais motivador em mudança de comportamento. Se ele aprender na escola que fumar é ruim e ele vê o pai fumando, ele vai logo e meu pai só está fumando. Ô, doutor Rubens, como a gente falou que a gente tem várias propostas, acho que seria interessante a gente dizer para o nosso colega que está nos assistindo agora, detalhar, o senhor falar aí para eles as nossas propostas com relação à educação. Falando para nosso colega que está ali do outro lado, que é importante ele saber. Caros colegas do interior, é um prazer, um privilégio poder falar para vocês, elencar na nossa carta proposta quais são as propostas relacionadas com a educação. Por exemplo, CREMEP Educação. CREMEP Educação está aqui, cursos com certificações nacionais e internacionais. Eu diria o seguinte, a gente poderia fazer uma coisa mais simples, é levar a educação médica para o interior, para as comunidades de base. Eu acho que a partir do momento que a gente também, outra proposta, que é a interiorização do CREMEP, a abertura de delegacias regionais, por exemplo, o que a gente implantar na capital, a gente vai levar para o interior. O CREMEP bilíngue. É uma coisa importante, não é que o inglês seja, enfim, uma preciosidade, falar inglês, não, é uma necessidade. Isso. Porque a ciência médica, a produção dela é toda em inglês. Não adianta eu ter um trabalho belíssimo. Você esperar que traduza, você já está atrasado aí. Se eu não escrever em inglês, ele vai ser um vai trabalho publicar morto. nada. Acabou-se. Ninguém vai tomar conhecimento. Próximo, aqui nós temos a CREMEP que defende o paciente. Defender o paciente é dar uma boa educação, uma boa orientação. O Revalida, né? Também. Exatamente. Sobre a educação. O Revalida é a educação.
A gente vai ter aqui um pouco mais adiante. Esse revalida é importante a gente ressaltar. Fundamental. A gente já teve a oportunidade de falar em outro LibertaCast, mas acho que é sempre uma temática atual, importante, que as pessoas questionam a gente nos grupos de WhatsApp, quando a gente está fazendo visita. Qual é a posição da Chapa 4 com relação ao revalida? Nós somos favoráveis ao revalida para todo profissional que se forme fora do Brasil. Exatamente. Porque isso vai implicar numa melhor avaliação da qualidade do profissional que vai ficar aqui. Para quê? Para que a ponta, que é o paciente, seja bem assistido. Você jogar um profissional que não tem avaliação, você não sabe qual é a formação dele para simplesmente atender, e quem vai ser atendido por isso é a população mais carente. Esse é que vai sofrer. Então, nós somos terminantemente contra qualquer programa de médicos sem o revalida. Por exemplo, uma outra proposta aqui é 25 CREMEP Medicina Completa, onde é levantado a questão da medicina moderna, de alta tecnologia, com a medicina integrativa. Então, essa é uma questão importante. Isso. Eu acho que isso cai muito bem. Eu fico muito satisfeito a nossa chapa ser protagonista nesse assunto. Isso precisa ser levado, porque no dia a dia acontece. O paciente chega comigo, com qualquer outro paciente, qualquer outro colega, mas doutor, o seguinte, o chá da casca do joá, da casca da jurema, é bom para tratar a inflamação? A pergunta é pertinente. Claro. O que acontece? A gente tem que dar essa informação, uma resposta que seja convincente. Uma outra proposta aqui, alencada, é CREMEP técnico. A gente tem que ter conhecimento dos técnico, científico, pesquisa, tudo atrelado à educação, tudo né? Educação. Isso. Valorização dos professores e preceptores. Então, eu acho o jovem formado e especializado para estimular a especialização do profissional. O privilégio de estar levantando isso em primeira mão. Não conheço as propostas das outras chapas, mas a Chapa 4, na verdade, bem completa. Foi muito feliz. Nós fomos felizes. Não, até porque nós tivemos um trabalho assim árduo, extenuante, né? Nos reunimos várias vezes, várias discussões, como é que a gente iria colocar, o texto que a gente iria colocar. Nós tivemos o cuidado de fazer 40 propostas, que assim, eu queria romanticamente seria uma proposta para cada candidato a conselheiro. Eu queria fazer uma síntese para os colegas lá do interior, dizendo o seguinte: na oncologia, a arma mais importante no combate ao câncer é a educação. A educação a arma mais importante do combate ao câncer, meus colegas do interior, educação. Deu exemplo anterior: água e sabão evita morte por câncer de pênis e colo uterino, porque há uma relação entre colo uterino e pênis. Claro. Então é importante, assim, acho que não há dúvida que a nossa chapa tem uma preocupação profunda, perfeita com a questão da educação, a educação do nosso profissional, né? Falamos do revalida, que sem a ação do revalida a gente não vai garantir a qualidade do profissional, né? Oferecer os cursos técnicos de língua para o jovem, o profissional que quiser. Nós também, outro assunto que está em voga, né, que as outras chapas querem achar defeito no que não tem. Então, o defeito é a chapa 4 não tem experiência como conselheiro. São todos neófitos na função. Estou a lembrar aos colegas que o único requisito para você ser conselheiro é você ser médico. Ser médico. Ser né? médico e ter uma postura ética. Postura ética, porque né? se você tem postura ética, você tem dignidade, você tem responsabilidade, você sabe respeitar, você tem um sentimento de equipe e vai ajudar o outro a crescer. Exatamente. Então a ética é fundamental em qualquer atividade humana. O que a gente observa nesse comentário é de alguém que está agarrado a uma função e quer achar isso como justificativa para o continuismo. Não justifica, entendeu? Acho que todos nós fomos avaliados do ponto de vista legal, ético, com todas as certificações que tivemos que apresentar para poder estarmos habilitados ao concurso da eleição para conselheiro. Então,
E nossa E chapa temos mescla, minimamente uma formação mescla acadêmica. muitas diferenças Boa, também, com né? certeza. Temos gente de. A gente mescla muita diferença. Como a gente tem muito médico do interior, diferente das outras chapas, que se tiver um ou dois, a gente tem gente de outras localidades que pode trazer outras realidades para a gente. Né? A gente tem gente com mais experiência, gente com menos experiência. Né? Então, acho que a gente mescla bem essas diferenças também. É uma chapa mais completa. A gente costuma dizer que nossa chapa é plural, por essa diversidade, homens e mulheres, capital, região metropolitana, interior, uns mais jovens, outros mais rodados, mas é singular na sua intenção de melhorar o que é o CREMEP, voltar ao seu protagonismo, trazer um CREMEP mais para junto do médico, né? Que hoje é muito triste. Você chega ao CREMEP e você parece estar numa repartição pública, né? Quem é você? Quando deveria ser a nossa casa. Eu tive Então, um depoimento desse, de uma colega pediatra. seria bom Ela falar chega, para a ela gente. no plantão sexta-feira, a gente estava no HR, no Stamed, conversando, e ela disse, menina, eu pedi a segunda via da minha carteirinha, aquela carteirinha do médico, né, que tem um chipzinho, que tem todas as informações. Ela disse que chegou lá e fez, eu vim fazer isso. Ninguém perguntou quem era. Ela disse que se sentiu super mal recebida, ficou atrás de alguém que soubesse sobre isso. Ela disse que já pediu essa carteira há meses. Essa carteira não chega, ela não tem a quem recorrer. Então, chega num lugar que é para a gente se sentir bem. Né? Você Nosso tem que pagar, conselho de né? classe, Eu conselho. gostaria de voltar um pouco à questão da educação. O meu entrevistador, ele comentou que eu gostava muito desse assunto. É que realmente eu acredito A gente nisso. está fazendo uma função meio de âncora, mas estamos todos juntos aqui. Deixa eu Eu estou fazer- mais conversador, Deixa né? eu fazer um comentário. Eu acho que o CREMEP vai ter uma oportunidade. A nossa chapa chegando lá, claro que a gente precisa dos votos dos nossos colegas para que isso se consolide. Isso. E nós acreditamos porque a gente precisa levar o CREMEP para o interior. É o interior que a gente precisa prestar atenção. A minha formação foi toda urbana, o meu trabalho foi todo urbano, mas eu tenho a consciência profunda de que a gente tem que ir para o interior, porque é lá no interior onde estão os profundos desafios da medicina. Por exemplo, se a gente olhar a taxa de câncer como doença avançada no interior e comparar com Recife, existe uma diferença grande. Quer dizer, as mulheres daqui de Recife, elas têm uma taxa de câncer avançado em torno de 30% por aí. Lá no interior é 70%. O que é isso? É educação. Isso. E educação salva a vida. Salva a vida com o quê? Com diagnóstico precoce. Eu queria dizer aos nossos colegas que nós vamos sair do conforto, se é que existe conforto nessa selva nossa aqui, né, de concreto, e ir para o interior, para dialogar com os nossos colegas. E principalmente com um grupo de pessoas que eu particularmente eu respeito muito grande. Chama os agentes de saúde da família. Isso. Porque são eles que estão Na ponte, né? de manhã à tarde, 7 to 7, 7 dias por semana. Esses são excelentes vetores para a gente mudar a consciência em relação a várias doenças, particularmente o câncer, e aí a gente ajudar a dar diagnóstico precoce. Então, essas pessoas precisam ser lembradas e valorizadas no seu trabalho. Os agentes de saúde da família. O meu apreço por eles é profundo. Eu nunca fiz medicina comunitária. Medicina acadêmica, medicina no É bem difícil privado, a realidade, mas a gente nem imagina. eu tenho um carinho muito grande. E outra, dentro dessa linha de proposta de chegar no interior, de dar esse suporte, esse apoio ao colega que está no interior, a gente tem uma proposta aí de essa questão do médico único, né? Que eu acho que Juliana pode falar bem para a gente. Essa Né, questão até do por médico, experiência própria no passado. Explica aí para o Minha pessoal, para os realidade. nossos colegas, eu como é que é isso. Eu realmente comecei assim, tirei meu CRM e disse, vou dar plantão no interior. Nossa, eu quase desisto de fazer medicina. Porque meu primeiro plantão foi em Belo Jardim, no interior, quando eu cheguei. Já tinha 40 pacientes para eu atender, eu sozinha, gente gritando, reclamando. Olha, eu disse assim, minha Nossa Senhora, eu fiz medicina para isso. Não acredito, e fiquei 24 horas nesse plantão, Você só rezando queria pra grito de acabar. menino. Eu com meu carimbo, feliz da vida, meu Deus, eu vou usar esse carimbo. Olha, que triste, viu?
A gente se sente desamparada, se sente rezando para o plantão acabar. Pense numa angústia. E isso faz 18 anos. Eu pensei, será que continua assim? Pior que continua. Tanto que é uma proposta da gente lutar para acabar com isso. Mudar. A nossa chapa tem uma participação, o nosso conselho tem uma participação importante nas A população escalas, tem né? isso, a população tem um número e só tem, geralmente, no interior tem um postozinho de saúde para atender essa demanda toda com um médico só. Isso tem que acabar. Isso é um assédio, né? Na verdade. Você está lá, você tem uma formação acadêmica em pediatria e você vai para atender, Por como isso diria que meu o médico avô, não homem, vai se mulher, fixar menino. nunca. Qual Aí é médico que complicado. vai se fixar numa situação dessa? E Não quando vai. Aí acontece volta para a capital. E quando acontece um problema, é o doutor que vai responder. Sim. Né? Não adianta ele dizer, não é minha especialidade, eu não tenho expertise nisso. É complicado. Em cima disso, a gente tem outra proposta legal também, que acho que os colegas já viram, que é o plantão de conselheiro. Né? Que somos 40 conselheiros, né? Então, cada dia um de nós ficaria com um celularzinho com o número do CREMEP, um número amplamente divulgado, colega que está lá na ponta, principalmente lá no interior, esse lá médico único, né? Aquele que de repente está lá sozinho, naquela confusão, é agredido às vezes verbalmente, fisicamente, o que é que eu faço? Passa a mão, liga para o CREMEP, vai ter um conselheiro para te orientar. Entendeu? Essa proposta é muito importante porque é o seguinte, essas denúncias da família, de amigos em relação ao ato médico, isso decorre muito do momento psicoemocional da doença. A doença realmente agride muito a todo mundo. Então, às vezes, a família, o paciente é até muito bem atendido, mas a família entende que falta alguma coisa. Aí vai fazer a denúncia. Então, se há no CREMEP um conciliador que ouça aquela denúncia e dialogue, acho que isso vai ser compreendido melhor. E acredito que muitos processos eles não existam. Isso é outra proposta nossa também. Isso é outra proposta nossa. Um CREMEP menos punitivo. Porque hoje em dia, qualquer denúncia, o camarada já está naquela agonia, naquele sufoco, tentar uma intermediação. A gente tem várias estratégias que a gente vai colocar em prática. Na minha prática médica, eu fundei o serviço de oncologia do Hospital Português. E tinha um português que a mulher dele chegou em cadeira de roda com câncer de mama metastático para esqueleto e nós começamos a tratar e ela começou a melhorar, aí começou a ter vida normal, ir para a praia, caminhar. Quando foi um dia, o português, ele invadiu a câmara de preparo da quimioterapia porque ele achava que a medicação que a mulher dele estava tomando não era uma medicação de boa qualidade. Invadiu. Aí quando a enfermeira me chamou, então, olha, Sr. Antônio, o que é que há? Não, porque eu estou revoltado, minha mulher. E sua mulher chegou em cadeira de roda e ela está caminhando na praia, só acha que ela não melhorou? Não há testemunho mais importante do que a melhora da sua mulher. Resultado, ele fez uma queixa aqui no CREMEP. Só que a filha dele, médica, a filha da paciente, veio aqui no CREMEP e achou que a denúncia do pai não tinha nenhum sentido. Então veja o contexto psicoemocional. Então, ele fez uma denúncia, a filha veio, o médico, não, meu pai está esclerosado e, na verdade, ele não está falando nada com nada. Então, eu acho que essa proposta de a gente ter aqui um colega que possa ouvir, só em ouvir, já modifica muito o sentimento em relação a tudo que aconteceu. É uma proposta que eu acredito, ela é uma proposta que não acredito que as outras chapas tenham pensado nisso. E assim, o pessoal podia ter aproveitado, porque na eleição anterior a gente teve a oportunidade, a honra de participar da eleição e já era uma proposta nossa. Já tinha e o pessoal não aproveitou, né? Até porque o que é bom, você se copia, né? Como diria o filósofo Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. E as pessoas nem para aproveitar algumas ideias. É bom para todo mundo e vai fazer bem a todos, né? Exatamente. Então, vamos votar, né? Dia 14, dia 15 de agosto, É. chapa 4. Lembrar, né, que a eleição 14 e 15 de agosto. De forma virtual, fazer seu online. cadastro no site até o dia 7 de agosto. Chapa Isso. 4. O voto é obrigatório. Não votar, você deixa de eleger uma chapa espetacular, que é a chapa 4. Você
não vai nem poder depois dizer, poxa, a chapa 4 foi eleita, eu não tive a honra de votar. Então, não perca essa oportunidade. Inclusive Muda o candidato da chapa Vamos 3, libertar o CREMEP. o candidato da chapa 3 no grande debate pediu votos para a chapa 4. O Então, inconsciente fala, né? Se a gente tiver a oportunidade aqui, tivesse algum colega nosso de chapa, como o doutor Edésio ou doutora Tereza, que são expertos na área da psiquiatria, iriam explicar melhor o que significa isso, né? Esse ato falho, né? Ouviu, viu que é bom e termina você verbalizando. E se não votar, além de acarretar a multa, né? É verdade. Se não pagar, ainda tem uma multa. Então, mas o pior é deixar de votar na chapa 4. Não esqueça de fazer o recadastramento do CREMEP. Até o dia 7 de agosto. Eu já fiz o meu. Também fiz o meu. Já fiz o meu. Vamos lá, ver se está tudo sem ok, recadastrar. Cadastro ok, sem pendências. A gente tem outra proposta também do CREMEP na mão, que seria, a gente vai criar um aplicativo de interação, de maior resolutividade para as suas demandas cartoriais, solicitações de segunda via, solicitação de documento, que você possa fazer no aplicativo. E não necessariamente tendo que entrar pelo site. O site, a gente acha até que o site do CREMEP é bonito, mas ele é pouco funcional, né? Então, no tempo de hoje, a gente quer agilidade, né? Na verdade, na sua finalidade principal, o CREMEP é para investigar e punir. Mas a gente vai além disso. A gente precisa estar ao lado do médico para facilitar a sua vida. É isso. Eu acho que por hoje a gente vai encerrando por aqui. Tinha muita coisa para a gente falar, a gente já vem falando. Tem outros casts aí, outro LibertaCast que a gente gravou. E contamos com você, colega médico da cidade, do interior. Chapa 4. Chapa 4 na cabeça. Liberta CREMEP.